Bom dia, senhoras e senhores. Começa agora no plenário René Martins, sessão extraordinária. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal de Cajati, vereador Geraldo Divino de Oliveira. Proceda, senhor secretário, a verificação dos senhores vereadores em plenário. A quórum, senhor presidente. Confirmado o quórum, sobre a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão. Está aberta a sessão. Ordem do dia. Proceda, senhor secretário, a leitura do requerimento de urgência número 0119, de autoria da presidência. O presidente da Câmara Municipal de Cajati leva ao conhecimento dos senhores vereadores em plenário o requerimento seguinte. Requeiro, ouvido o plenário, que seja apreciado o requerimento de urgência, a qual refere-se à votação do projeto de lei abaixo elencado, conforme expressada nos termos do artigo 81 da Lei Orgânica, bem como que seja concedido para votação os projetos de leis nessa mesma sessão ordinária, nos termos do artigo 160, parágrafo 1º do Regimento Interno. Projetos de lei 01/19 a 08/19. Veto da mensagem 101/18, referente ao autógrafo 111/18. Plenário René Martins, 15 de janeiro de 2019. Geraldo Divino de Oliveira, presidente. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, coloque-se em pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Proceda, senhor secretário, a leitura do veto da mensagem 101/2018, referente ao autógrafo 111/2018, de autoria do Executivo. Mensagem número 101/2018. Senhor presidente da Câmara Municipal, comunico a Vossa Excelência que, conforme nas prerrogativas a mim conferidas, por força do parágrafo 2º do artigo 82 da Lei Orgânica do Município de Cajati, devolvo a essa Casa de Leis, vetado parcialmente, o autógrafo de lei número 111/2018, no que se refere às emendas substitutivas número 001/2018 e 002/2018, oriundo do projeto de lei número 115/2018, que estima a receita fixa, a despesa do município de Cajati no exercício 2019, de autoria do Poder Executivo. Lucival José Cordeiro, prefeito municipal de Cajati. Está em discussão o veto. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Rosângela. Cumprimento o senhor, excelentíssimo senhor presidente dessa casa. Também cumprimento meus nobres colegas vereadores. Ao público presente, um bom dia. Deixa eu falar rapidinho comentar um pouquinho sobre esse veto. Esse veto trata-se de uma emenda onde nós fizemos na LDO, onde o valor arrecadado, onde o valor de contrato, a Casa de Idosos, todos os anos, normalmente são 300 mil, e esse valor agora veio bem acima, 1.200.000 para a Casa de Idosos. Eu não sou contra que haja melhoria lá, como já teve muitas melhorias lá também. O que me chamou muito a atenção é que o número de idosos lá são 20 idosos, e esse número não aumentou no decorrer desses anos todos. Justificaria ter aumentado o Executivo encaminhar para a Casa de Idosos 1.200.000, se esse número de idosos tivessem triplicado, tivesse aumentado bastante, mas não aumentou. Não aumentou também o número de cuidadores, que é bem superior à quantidade de idosos que tem lá. Nós temos 20 funcionários, entre contratados e entre pessoas que prestaram concurso, para cuidar de 20 idosos, aproximadamente 20 funcionários, de 20 a 23, eu acredito que 20 funcionários, para cuidar de 20 idosos, sendo que todos os anos o repasse sempre foi 300 mil. Hoje esse repasse está em 1.200.000. No meu ponto de vista, seria justificável se tivesse o aumento real dos idosos lá naquele local. Assim também como um aumento de uma melhoria geral para aqueles idosos.
Isso não está acontecendo. A emenda que nós fizemos na LDO sobre esse valor de 1.200.000, eu quero explicar que não foi uma emenda ser feita por fazer. Essa emenda, nós iríamos tirar 600 mil desse 1.200.000 para a compra de um mamógrafo aqui para o nosso município de Cajati. Quantas mil mulheres seriam ajudadas e seriam beneficiadas com a compra de um mamógrafo? Mais de 10 mil mulheres no nosso município. Quantas mulheres deixariam de ir viajar, pegar pista, sair de madrugada para poder fazer seu tratamento fora do município, se nós tivéssemos um mamógrafo aqui dentro do município? Não adianta dizer que seria inviável ter um mamógrafo aqui. Sim, nós temos local para colocar esse mamógrafo. O próprio pronto atendimento, se for alegado que não há disponibilidade de atender todos os dias, atenda-se 2 ou 3 vezes por semana. Mas quanto que iria beneficiar um mamógrafo no nosso município? E por que esse valor não foi justificado para nós? O porquê desse aumento de 1.200.000? R$1.200.000 é muito dinheiro. Eu não estou querendo aqui dizer que os idosos lá não precisem. Sim, eles precisam. Todos eles têm seu salário, que são deixados lá também, para que seja para o uso da casa e manutenção. Também há o repasse, que é esse repasse de 300 mil que a prefeitura passa, para que seja usado lá. E eu tenho certeza que esses 300 mil cairia muito bem para poder continuar mantendo esses idosos. Por que, então, justificar 1.200.000 e por que não aprovar uma emenda onde a gente iria comprar um mamógrafo para o município? Nessa emenda, nós não iríamos tirar o valor total de 1.200.000. O que nós iríamos fazer é tirar 600 mil para a compra de um mamógrafo. Aonde que justifica isso? Eu quero só, para terminar aqui, pedir para os meus colegas vereadores, e também quero deixar bem claro que eu não sou contra a Casa de Idosos, não sou contra os funcionários que lá estão, não sou contra nada disso. Ao contrário, quanto mais se gerar emprego, melhor. O que me chama muita atenção é porque esse valor aumentou tanto. Qual é a justificativa para aumentar R$1.200.000? Para onde vai esse dinheiro? R$1.200.000 para casa? Oi? Sim, e os idosos também já recebem do governo federal. E para onde vai esse valor? Né? Eu gostaria de pedir aqui aos meus colegas vereadores que revessem com carinho essa parte. Não estamos deixando de atender os idosos que estão lá. E não somos contra também as pessoas que trabalham lá e que essa geração de emprego. Já tem um grupo de pessoas, 20 pessoas para cuidar de 20 idosos, então é um cuidador por idoso, né? Então, eu quero só justificar o meu voto. Eu vou continuar votando contra o veto. Eu vou manter a minha palavra, até porque eu já assinei a emenda, eu participei das reuniões, a gente sentou junto numa mesa, e todos nós estudamos e vimos que isso seria muito bom para Cajati. Eu sei que os munícipes também vão entender que a compra de um mamógrafo vai beneficiar muitas mulheres do nosso município e não deixaríamos, em momento algum, de estar atendendo os nossos idosos. Ao contrário, o valor de 300 mil iria continuar aumentando, porque ainda iríamos tirar só 600 mil, o restante iria continuar para a Casa de Idosos. Eu vou manter a minha palavra, que sou contra o veto, e estou justificando o porquê. Depois eu explico mais à população e estou justificando o porquê. Tá bom? Muito obrigada. Continua franqueada a palavra. Senhor presidente, nobres colegas da mesa, demais vereadores, público presente, um bom dia. Eu também, conforme a vereadora, quero dar meu parecer aqui, eu votarei contra o veto pela mesma situação, por onde nós não tivemos um parecer técnico referente aos valores que serão aplicados lá. Eu já estou no segundo mandato, venho acompanhando ano a ano. A média de valores que eram repassados para lá não passava de 200, 250 mil. E, de repente, vem um valor desse aí, então deixa a gente meio em alerta, né? E outra, além desse valor, tem que ver que era utilizado 70% do salário dos idosos naquela casa, onde são 20 pessoas. O restante, para aqueles 30%, eram reservados em alguma conta particular deles. Então, precisava de uma justificativa mais técnica. Além de mais, que lá tem funcionários públicos concursados.
e terceirizando, vai pegar mais uma cota, média de 17 funcionários terceirizados, juntamente com os concursados. Então, precisamos ver aonde vai ficar essa questão. Como ficará a situação desse concursado? Como ficará esse recolhimento de salário desses idosos? Então, é por isso que eu achei que faltou um pouco de um parecer técnico, juntamente com nós, os nobres colegas. Por isso, votarei contra o veto. Continua em discussão. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores. Aqui é a comunidade de Cajati. Seu João, seja bem-vindo. Senti muita falta do senhor. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar voltando mais uma vez aqui nessa Casa de Leis de Cajati, porque o ano passado não foi fácil, nenhum ano é fácil, mas estamos todos aqui. Quero, junto com o Bico e com a Rosângela, quero fazer minha indagação aqui sobre o veto que o prefeito deu, onde eu sou contra. Como a Rosângela disse, lá são 20 idosos para serem feito ali o cuidado desses idosos. 20. Onde você vinha trabalhando com a mais de 300 mil, desde o começo aí da emancipação do município até hoje, vem aumentando em 300 mil reais. E de uma hora para outra, sem explicação nenhuma, sem chamar os vereadores para uma consulta, ou a gente está vendo junto com o executivo isso aí, geralmente sobe para 1.200.000. Nada contra se fosse 1.200.000. Podia ser até para 2 milhões, mas se tivesse um respaldo legal. Se o número de pacientes ali fosse atendido numa maior escala, se de 20 com 300 mil passasse para 40, para 1.200.000. Nós teríamos aí a comunidade, o município de Cajati, melhor atendido na questão do pró-idoso. Hoje você pega dividindo aí 1.200.000 para 20 idosos, são 5 mil reais por idoso, por mês. Desses 5 mil, se você for numa clínica particular aí, geralmente, tirando a alimentação e os remédios que são dados, cai por uns 2.500, 3.000 o internamento desse idoso. Então não tem essa justificativa, não teve justificativa do prefeito aumentar para 1.200.000 reais. Porque, vamos lá, todos têm o direito, certo? Todos os cidadãos do nosso município e do nosso Brasil têm direito. E as obrigações? Sabemos ali que todos têm família. Na maioria deles, não todos, mas na maioria, tem famílias. E onde está a obrigação que o prefeito vem buscar junto aos familiares deles, para poder dar o suporte legal também desse pro-idoso? Imagina se a prefeitura, o executivo, for agregar a todos, o abrigo, a APAI, o pró-idoso. Hoje o repasse do abrigo, eu estava somando aqui, são 543 mil, isso com verbas federais, para repassar para o abrigo, para 20 menores que ali estão, que nem sempre são 20, às vezes são 18, 15, não tem aquela normalidade de ser 20 o ano todo, mas a média seria 20 menores atendidos. Vamos para a APAI. A APAI, com uma diretoria executiva, sem fins lucrativos, ninguém recebe lá, porque eu já fui diretor da APAI, ela tem hoje um repasse da prefeitura de 372 mil reais. E lá, sabe quantos pacientes são atendidos? Isso com fono, com fisioterapeuta, com professores, são repassados 372 mil. 372 mil para a APAI. E aí fica a diretoria executiva da APAI de correr atrás do restante para pagamento de funcionários, pagamento de alimentação, despesas fixas. Então, eu não vejo assim, com boa fé, digo com boa fé, esse aumento de 1.200.000 para 20 idosos é muito, a não ser se tivesse um aumento considerável também, com ali os pacientes, os idosos atendidos, na sua maioria, dobrasse de 20 para 40.
Então, eu sou contra o veto, senhor presidente. Eu mantenho aquela, junto com a Rosângela Kubica aqui, eu mantenho a mesma opinião de ser contra o veto do prefeito, e peço aos demais vereadores que forem votar aí também, que seja contra esse veto. Meu bom dia, muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Vereador Aparício. Bom dia, presidente e demais membros da mesa, diretor jurídico, né, doutor Fernando, funcionário da casa, público presente, bom dia. Bom, toda essa conversa, né, se tivesse né, tido uma explicação antes daquela votação de emendas, de feito aquelas emendas, eu acho que nada disso teria acontecido. Eu tive uma explicação boa, assim como acho que os demais colegas tiveram. Eu vou manter o veto do prefeito, né? Por quê? Qual a razão? Segundo a nossa assistente social diretora, né, senhora Silvia, teve uma busca do doutor Gustavo, promotor de Sorocaba, que o pró-idoso estava funcionando completamente irregular. Todos aqueles funcionários não estavam tendo seus direitos trabalhistas preservados. Eles não tinham 13º, não tinham férias, não tinham fundo de garantia, não tinha nada. O promotor, né, pediu que... essa denúncia já veio desde a gestão passada. E o promotor pediu para que isso seja regularizado imediatamente. Ainda disse mais, que futuramente a prefeitura, de uma forma geral, tenha que assumir o pró-idoso de forma integral, todos os seus funcionários, todos os seus custos. Além do mais, o 70% do valor do salário dos velhinhos, dos idosos, era um gasto em sua manutenção. O promotor disse, isso não pode acontecer mais. Isso vai ter que ser integral, os idosos vão gastar o seu salário de forma integral, como ele queira. Agora, aquele idoso que não tenha familiares, que não sabe como gastar seu custo, vai ser a critério da promotoria, esse valor ficar reservado para que futuramente, até que o final da vida, esse dinheiro vai ficar, mas não poderá ser gasto no pró-idoso. Além do mais, a promotoria pediu para que se contratasse imediatamente fisioterapeuta, nutricionista, assistente social e coordenadores, e cuidador de idoso que já tem, né? Então, com isso, elevou muito esse custo. É claro que 1.110.000 ao ano, dividido em 12 meses, dá 92.050. Isso para pagar salário, alimentação, encargos dos funcionários, gasto de energia e água. Então, o valor se subiu muito, foi devido a isso, devido a exigência da promotoria de ter todos isso e não mais usar o recurso dos velhinhos para a manutenção do pró-idoso. Eu não sou contra o mamógrafo, né, que foi retirado aquele parte do valor para comprar o mamógrafo. É claro que não sou contra, né? É claro que quanto mais benefício a população tiver, a gente apoia, né? É claro. Mas que talvez seja custeado por outra fonte, né? Porque eu também tive ligando na agendamento do município, nós não temos demanda no que se refere à mamografia bilateral. Não, frontal, né? Bilateral até que tem uma espera pouquinho, mas a frontal não tem espera. Mas não estou falando do mamógrafo, é outra questão, né? Eu quero justificar meu voto apenas
na exigência do Tribunal de Contas em relação do promotor, né, da promotoria em relação às ilegalidades que estavam acontecendo no Proidoso, em relação aos dinheiro os recursos dos velhinhos, e também porque ele exigiu que se adequasse a todas os funcionários de forma legal, né? E também a contratação desses profissionais que são caros, né? Fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, são funcionários caros. Então é por isso que eu vou a favor do veto, tá? Obrigado. Continua franqueado a palavra. Proceda, senhor secretário, a chamada nominal para que os vereadores pronunciem os seus votos em plenário. Alexandre Marcelino Trigo, ausente. Aparício Ferreira da Rosa. Tem que ir lá. Não, mas agora você vai votar. Eu mantenho o veto, assim. Ariovaldo Gonçalves da Silveira. Contra o veto. Geraldo Divino de Oliveira. Nobres colegas vereadores, cumprimento a todos, cumprimento o público presente. Eu gostaria só de dizer a razão que eu voto contra o veto, porque uma vez que fizemos esta emenda, nós temos que ter certeza do que fizemos. Votar contra o veto seria votar contra a gente mesmo. Então, ou seja, não tivemos certeza do que faríamos, não é verdade? Então, sobre isso eu quero declarar meu voto contra, e também sobre as questões. Segundo o Conselho Federal do Idoso, para cuidar de 20 idosos grau 1, é necessário um funcionário apenas. Para cuidar de 10 idosos grau 2, um funcionário. E 6 idosos no grau 3 seriam um funcionário. E não está em discussão a maneira da licitação, em sim o veto, mas é só comentar que na licitação foi contratado funcionários para cuidar apenas de idosos no grau 3. Será que não temos ninguém? Todos os idosos lá no nosso asilo são totalmente dependentes? O grau 3 significa que os idosos são totalmente dependentes para qualquer função da sua vida ativa. Por isso eu voto contra. Muito obrigado. Jason Oliveira Neves. Senhor presidente, membros da mesa, demais vereadores, público presente, um bom dia a todos. Eu andei pensando muito sobre essa situação do veto do prefeito. Eu que fui um dos que encabecei a situação do mamógrafo no nosso município. Após estudos, vi que a mamografia hoje no nosso município vem sendo atendida, né? Não só pelo que eles falaram para nós em reunião, eu acabei procurando saber, vem sendo atendida. Então, acho que, peço até desculpa aos vereadores pelo meu erro. E sobre a questão do veto do prefeito, eu mantenho o veto. Eu mantenho o veto do prefeito, mas mesmo assim, ainda sobre o valor de estar R$1.200.000 para o pró-idoso, a gente vai averiguar, já estamos com a licitação em mão, vamos estudar a fundo e fiscalizar se a mesma irá ser cumprida como está no edital. Se ela for cumprida como está no edital, vai ter muitas melhoras aos nossos velhinhos que lá estão. Então, agora vou fazer minha parte de fiscalizador e vou a fundo nessa licitação aí, saber o porquê que chegou nesse valor, ao qual consideramos absurdo. Agora, sobre a questão do veto, é mais pela questão mesmo do mamógrafo, a qual eu mantenho o veto do prefeito. Obrigado e um bom dia a todos.
José Anselmo Ribeiro. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui presente. Eu também, pelas palavras do nosso presidente da Câmara, Geraldo, eu vou ficar com... Ou não, viu, Geraldo? Entendeu? Porque eu acho que nós temos que marcar reunião, o prefeito fazer os projetos dele e mandar alguma coisa pela Câmara e que nós converse, seja bem conversado, que se divulgue, se comunique com o vereador. Acho que nós precisamos disso. Uma união entre nós. Na administração seria bom agora. Dar pancadinha de lá, pancadinha de cá e querer que nós resolva alguma coisa e pode até ferir nós mais tarde, então fica complicado. Sou a favor de bom para o município, principalmente para os nossos idosos, que tem bastante no município. Só que tem pessoas que também estão precisando do asilo lá, do para idoso. Só que não estão colocando essas pessoas. Então, tem coisas que nós temos que conferir, basear o município, a situação dele, porque tem gente precisando. A gente sabe, o lado social do nosso município está muito fraco nessa parte. Se tem dinheiro, se nós vamos aumentar aí um dinheiro forte aí, que as pessoas basiem melhor nosso município, a necessidade que ele está precisando. Então, eu sou contra o veto. Obrigado. Ronaldo Pinto, ausente. Rosângela Aparecida Rodrigues. Mais uma vez, bom dia. Eu sou contra o veto do prefeito, voto contra o veto. Só para justificar, a hora que eu pedi a fala para o senhor vereador Aparício, seu direito negar, mas eu quero justificar, eu quero dar um parecer na fala na fala que teve aqui, sobre esse aumento de 300 mil, agora sobe para 1.200.000, justifica-se porque seria enviado para lá fisioterapia, nutricionista e demais serviços lá para o centro de idosos. Só quero lembrar ao senhor que esses serviços lá já existem, a prefeitura já dispõe desses serviços. Sim, vereador, o senhor precisa estar visitando lá e se informando melhor. A prefeitura já dispõe desse serviço, esses serviços já são da prefeitura, a prefeitura já tem nutricionista, já tem serviço de fisioterapia, então, até agora, os idosos de lá nunca passaram por nutricionista, vereador, e nem por fisioterapia? Só a partir de agora, então? Esse serviço, sim, já existe lá naquela casa e a prefeitura, sim, já disponibiliza desses trabalhos. Só quero justificar aqui que eu estou votando contra o veto, não é porque eu sou contra o prefeito, não é porque eu sou contra o executivo, não é por causa disso, não. É porque a minha função como vereadora é justamente isso, fiscalizar. Se existe um salto de 300 mil e agora para 1.200.000, esse valor, é mais que nossa obrigação fiscalizar e saber o porquê. Até porque não veio nenhum documento justificando oficialmente o porquê de um salto tão grande desse valor. Se a gente, como vereador, eu como vereadora, não observar essas questões, o que eu estou fazendo aqui como vereadora, então? Então, eu quero só lembrar mais uma vez que existem, sim, esses profissionais, e em nenhum momento os idosos lá deixaram de ter esses atendimentos. Esse valor de 1.200.000 não é porque vai colocar agora nutricionista, vai colocar fisioterapeuta e demais serviços lá na casa de idosos, porque esses serviços já são atendidos lá. Até porque, se a prefeitura não tivesse dispondo desse serviço para os idosos, estaria sendo imprudente. Por que esses idosos não estão tendo esse serviço até agora? Né? Então, muito obrigada, e convido o senhor para estar indo lá visitar, os demais vereadores também, tá bom? Muito obrigada, um bom dia. Não é votação. Votação. Declaro rejeitado por Sidney. 5-2. Sidney Aparecido. Desculpa, perdão. Perdão. É que ele foi... Depressa, né? Desculpa aí, secretário. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, por presente, mais uma vez, eu vou votar contra o veto. Uma coisa que foi esquecida, não me lembro se os nobres falaram aqui, que foi feita uma licitação antes da aprovação do orçamento. Entendeu? Acho que eu não lembro dessa fala, né? Não teve, entenderam? Como que eu faço uma contratação sem saber o meu fundo que eu tenho para pagar? Então, acho que teve essa fala que não foi citado.
que a licitação foi feita antes, né? Tudo bem, ele pode fazer, mas ele eleva um orçamento dessa maneira? Então, mantenho meu voto contra. Declaro rejeitado por 5-2. Proceda, senhor secretário, a leitura do projeto de lei número 01/2019. Projeto de lei número 01/2019. Lucival José Cordeiro, prefeito municipal de Cajati, usando suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a conceder à entidade filantrópica sem fins lucrativos, Abrigo Jesus Esperança e Vida, a título de subvenção social, repasses financeiros da seguinte forma: fonte 01, recursos municipais, no valor de R$ 423.852. Fonte 02, recursos estaduais, R$ 60.000. Fonte 05, recursos federais, R$ 60.000. Totalizando o repasse anual de R$ 543.852. Lucival José Cordeiro, prefeito municipal de Cajati. Está em discussão o projeto de lei 01/2019. Continua em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, coloque-se em pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Proceda, senhor secretário, a leitura do projeto de lei número 02/2019. Projeto de lei número 02/2019. Lucival José Cordeiro, prefeito municipal de Cajati, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal... Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a conceder à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cajati, APAI, repasses financeiros, fonte 02, recurso estadual, serviço de fortalecimento de vínculo para pessoa com deficiência intelectual, no valor de R$ 11.484. Lucival José Cordeiro, prefeito municipal de Cajati. Está em discussão o projeto de lei 02/2019. Continua em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, coloque-se em pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Proceda, senhor secretário, a leitura do projeto de lei número 03/2019. Projeto de lei número 03/2019. Lucival José Cordeiro, prefeito municipal de Cajati, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a conceder à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Cajati, APAI, a título de subvenção social, repasses financeiros, fonte 05, recursos federais /SUS, média e alta complexidade, no valor de R$ 198.000. Lucival José Cordeiro, prefeito municipal de Cajati. Está em discussão o projeto de lei número 03/19. Continua em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, coloque-se em pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Proceda, senhor secretário, a leitura do projeto de lei número 04/2019. Projeto de lei número 04/2019. Lucival José Cordeiro, prefeito do municipal de Cajati, usando as atribuições que lhe são conferidas por leis, faz saber. Fica o Executivo autorizado a conceder à entidade de assistência civil sem fins lucrativos, Associação Esportiva Projeto Nova Geração, a título de subvenção social, repasse financeiro no valor de R$ 220.980. Lucival José Cordeiro, prefeito municipal de Cajati. Está em discussão o projeto de lei número 04/19. Continua em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, coloque-se em pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Proceda, senhor secretário, a leitura do projeto de lei número 05/2019. Projeto de lei número 05/2019. Lucival José Cordeiro, prefeito municipal de Cajati, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber. Fica o Executivo autorizado a conceder à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cajati, a título de subvenção social,
repasses financeiros fonte 01, recursos municipais, no valor de R$ 360.750. Lucival José Cordeiro, prefeito municipal de Cajati. Está em discussão o projeto de lei número 05/2019. Continua em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, coloque-se em pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Proceda, senhor secretário, a leitura do projeto de lei número 06/2019. Projeto de lei número 06/2019. Lucival José Cordeiro, prefeito do município de Cajati, usando das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber. Artigo 1º. Fica criado no quadro permanente de servidores públicos de Cajati o cargo de fiscal de obras e posturas, com carga horária de 40 horas semanais, a ser preenchido por servidor concursado com nível de escolaridade de no mínimo ensino médio e curso técnico em edificações. Artigo 2º. Fica o cargo de fiscal remunerado pela referência 18, no valor de R$ 1.801,03. Artigo 3º. Fica alterado o valor da referência 003A, que remunera os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias para o valor de R$ 1.250. Artigo 4º. Fica criado 2 vagas no quadro permanente dos servidores públicos municipais de Cajati para o cargo de auxiliar de farmácia. Artigo 5º. O cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil ficará a ser remunerado pela referência 06. Artigo 6º. O piso salarial dos profissionais do Magistério Público de Educação Básica, referência 19B, será de R$ 1.919. Lucival José Cordeiro, prefeito municipal de Cajati. Está em discussão o projeto de lei 06/2019. Com a palavra, o vereador Aparício. Mais uma vez, bom dia. Bom, aqui, né, nós vemos aqui nesse projeto aqui muito bom, né? É um ganho muito substancial aí para os fiscais, os agentes comunitários de saúde, professores, né? E também, né, na farmácia, né, onde está precisando de bastante funcionário, né? Mais 2 técnicos de farmácia vai ajudar muito ali o andamento, entrega dos medicamentos. Só para ressaltar rapidamente aqui, eu tive, né, como foi me citado aqui, eu já fui várias vezes no Proidoso, né, já participei de vários momentos deles ali, e pela informação que eu tive com a Silvia, coordenadora, ela me disse que esses profissionais no qual eu citei, como é firma terceirizada, ele tem que ser exclusivo do Proidoso, né? Ele não pode ser usado, os profissionais, é claro que o município tem todos os profissionais, mas não poderão ser usados. Então, por isso que a promotoria exigiu. Obrigado. Continua em discussão. Mais uma vez, presidente, nobres vereadores, comunidade aí representada. Fico feliz também com esse projeto aqui, onde ele coloca ali o salário, mexe no salário dos fiscais e acrescenta mais 2. Para o nosso município vai ser um grande ganho. E se falando, depois voltando lá de novo no Proidoso, eu acho que o município tem para oferecer, ele tem que pegar um todo, né? Não é simplesmente terceirizar e achar que é aquilo e isso, porque um promotor de justiça veio aqui e formalizou o executivo sobre o que estava acontecendo. E eu vou falar que, no momento, só ouvi falar disso. Não tenho conhecimento de papel, de assinatura, de nada disso. Se teve, tem que trazer para nós, vereadores. Assim como o Bico indagou também, que o orçamento já estava pronto e foi criada uma licitação aumentando aí esse valor do Proidoso para 3 vezes mais do que era repassado. Então, vereadores, eu queria ficar bem atento e pedir para vocês ficar bem atentos para que a gente possa fiscalizar melhor mesmo essa licitação que teve aí, não engavetar ou deixar lá na gaveta, e levar ao fundo mesmo, saber por que esse aumento excessivo no Proidoso. Conto com você, Rosângela, com o Bico, com o Jaisso, com você, Aparício, e com o Zé Peixeira,
e com os outros vereadores que não estão aí também, queria que você abrisse ou fizesse aí uma comissão aí para a gente estar analisando isso aí. Muito obrigado. Continue em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Quem for contrário, coloque-se em pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Proceda, senhor secretário, a leitura do projeto de lei número 07/2019. Projeto de lei número 07/2019. Lucival José Cordeiro, prefeito do município de Cajati, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber: fica concedida a reposição salarial aos servidores públicos da Prefeitura de Cajati no percentual de 2%. Artigo 2º. Os ocupantes de cargos em empregos públicos com referências 1, 2, 3 e 5, fica concedido o piso salarial nacional no valor de R$ 998. Lucival José Cordeiro, prefeito municipal de Cajati. Está em discussão o projeto de lei número 07/2019. Nobre vereadora Rosângela. Mais uma vez, bom dia. Sobre a reposição salarial dos servidores, quero só deixar... Estarei votando favorável, até porque só meu voto contra a 2% não iria mudar nada. Ao contrário, se eu votar contra, é como se eu fosse contra pelo menos 2% aos servidores. Mas eu deixo bem claro aqui, na minha explicação pessoal, que 2% é muito pouco para os nossos servidores. Muito pouco. Cada ano que passa, o salário deles fica cada vez mais defasado. Essa reposição aqui na referência 1, 2, 3 e 5, isso daí é por lei, porque os funcionários que recebem o salário mínimo, eles não podem ficar com um valor abaixo. Então, não está sendo feita essa reposição porque é bonzinho, porque o executivo está sendo bom para os servidores. Está fazendo isso porque é lei. Não pode se aumentar o salário e manter o salário do servidor lá embaixo. Então, eu vou votar favorável, até porque só meu voto contra não iria mudar nada, e eu sendo contra, os servidores, se nós todos fôssemos contra, os servidores não iriam ganhar nem esses 2%. Mas eu deixo bem claro aqui, que 2% ao servidor público é muito pouco. Eu acho que o executivo deveria rever mais e valorizar mais os servidores. Até porque um servidor valorizado, um servidor sendo valorizado na sua função, é um servidor que vai trabalhar muito mais feliz, muito mais motivado, sabendo que seu salário seria justo. Então, só quero aqui justificar e deixar aqui minha justificativa, enquanto protesto a 2%, que eu gostaria que fosse mais que 2%, poderia chegar aí na casa de uns 6%, né? Mas, infelizmente, não é assim que o Executivo pensa. Quero aqui deixar a minha fala, repito, gostaria que fosse mais que isso, mas, infelizmente, não é. E eu, enquanto Legislativo, nós, enquanto Legislativo, não podemos opinar nesse assunto. Isso cabe só ao Executivo e aos servidores, junto ao sindicato, reclamar e poder entrar judicialmente para poder estar reclamando esse valor. Nós, Legislativo, infelizmente, não podemos fazer nada. Ficamos de mãos atadas. Ou aceitamos 2%, ou simplesmente não aceitamos reajuste nenhum aos servidores. E eu jamais deixaria de votar reajuste nenhum aos servidores. Prefiro, então, que seja os 2% do que nada. Então, deixo mais uma vez aqui minha fala de protesto contra os 2%, e que os servidores merecem muito mais, né? O servidor motivado é um servidor que vai trabalhar muito mais feliz, tendo seu salário digno ali, merecido todo mês, valorizado conforme o seu trabalho, né, que ele vem desempenhando. Desde já, muito obrigada e bom dia. Continua em discussão. Peço permissão para os nobres colegas, só para fazer uso daqui mesmos, para tecer algum comentário sobre esse aumento. Realmente é pouco, se a gente for analisar, chega a ser até de uma maneira ridícula, né? Mas, sinceramente, houve um avanço, que é o diálogo entre o setor jurídico
que nos próximos 90 dias estarão fazendo uma reformulação de algumas referências, onde haverá um ganho real para algumas referências. Aí cabe a negociação para que cada vez entre mais referência nessa negociação, para que aumente realmente o salário de quem tem perdido mais. Porque quem perde mais sempre é quem ganha menos, não é verdade? E, sendo assim, eu sou favorável a esses 2%, embora acabei de dizer que não é o ideal. Mas alega-se que é o que é possível. Mas vamos em frente. Continua em discussão. Está em votação. O que for em contrário, permaneçam. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, coloque-se em pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Proceda, senhor secretário, a leitura do projeto número 08/2019. Projeto de lei número 08/2019. A mesa da Câmara Municipal de Cajati, no uso das suas atribuições legais, faz saber. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual de 3,75% aos servidores da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei Municipal 835/07. Está em discussão o projeto de lei número 08/2019. Está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários fiquem de pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Não havendo mais matérias a deliberar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a Deus pelo trabalho realizado, aos senhores vereadores em plenário e ao público presente. Bom dia a todos.